Crianças de 6 a 12 anos não são mais obrigadas a usar máscara em ambiente escolar em Santa Catarina. E você vai ver também. Brasil tem fertilizantes suficientes para plantio da próxima safra, segundo o Ministério da Agricultura. A venda dos amendoins brasileiros será um dos grandes prejudicados no meio da guerra da Rússia. Variante Ômicron volta a crescer entre idosos e indica a necessidade de quarta dose. A segurança hídrica no setor rural é o tema da capacitação promovida pela EPAGRE. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quinta-feira, 3 de março de 2022, o tempo abafado em todo o sul catarinense. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o Brasil tem fertilizantes suficientes para o plantio da próxima safra e anunciou que vai fazer, através do governo, um anúncio sobre um plano para conquistar a autossuficiência no setor. O país está enfrentando problemas com o fornecimento dos produtos químicos para a agricultura, pois a causa é a guerra entre Rússia e Ucrânia. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, através das redes sociais, que por causa da guerra na Ucrânia, o Brasil corre risco de enfrentar a falta de potássio, o que pode colocar em xeque a produtividade do agronegócio. O potássio é um dos componentes dos fertilizantes utilizados nas lavouras brasileiras, o chamado NPK, nitrogênio, potássio e fósforo. E o Brasil é dependente do potássio que compra de Belarus, Rússia e Canadá. Segundo consultores da Embrapa, ouvidos pela reportagem, todos os cultivos utilizam o produto e ele é essencial em todas as partes do país, pois poucas áreas possuem solo autossuficiente. O consultor sênior da TIF Consultoria explica. Nós, por enquanto, somos dependentes. Essa dependência é de 20% sobre o fornecimento de NPK da Rússia e da Bielorrússia, principalmente potássio. O Brasil tem fontes naturais para extrair os minérios necessários na composição dos fertilizantes, mas elas são inexploradas por estarem localizadas em terras indígenas. O governo federal tenta mudar a legislação para que possa extrair o potássio mediante compensação ambiental. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que em breve será lançado um Plano Nacional de Fertilizantes com o objetivo de reduzir os gargalos legais e ambientais sobre essa questão. Então isso já vem sendo trabalhado pelo Ministério há muito tempo. Esse plano está pronto, né? Ele deve ser colocado, ele está hoje fazendo a revisão de todo o texto, né? Esse plano vai ser anunciado agora no mês de março, não sei se dia 20, dia 29, enfim, já tem uma data na Casa Civil para que a gente anuncie esse plano. Mas esse plano é uma solução a longo prazo. Outras medidas são estudadas para reduzir o impacto da guerra sobre a compra do potássio e outros componentes dos fertilizantes. A Associação Nacional de Fertilizantes informou ao Ministério da Agricultura que não existe embargo de cargas já compradas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, explicou que a safra deste ano está garantida. O mercado de fertilizantes já vinha sofrendo impacto por causa das sanções à Belarus e as negociações com outros países já estão em andamento. O plano A, né, é buscar outros parceiros que a gente terá que importar talvez quantidades menores, mas que são parceiros importantes nesse momento. O Chile tem potássio, né? Então nós estamos já fazendo reunião. Nós temos ureia, que é um outro problema, que são os nitrogenados, que nós temos muitos países na região lá do Oriente Médio, que também tem, nós temos Arábia Saudita, nós temos Catar, nós temos outros países que também têm disponibilidade dessa matéria-prima nitrogenada, Israel. Então nós temos aí algumas alternativas para suprir, né, essa deficiência que a gente pode vir a ter. Eu não estou dizendo que a gente terá, que pode vir a ter. Então esse é o plano, caso a gente tenha que diminuir ou não receber, por algum motivo, esses fertilizantes desses dois países.
Bielorrússia, que já está com sanções, e a Rússia, que sofre hoje sanções. Você não é proibido de comprar. E hora nenhuma, nem a Rússia, nem a Bielorrússia deixaram de dizer que vão exportar para o Brasil. Não é isso. Serão as dificuldades de pagamento, né? Já que nós temos aí esse desligamento de alguns bancos, então isso se torna mais complicado. Agora, o que a gente tem que se preocupar? Primeiro, o próximo plantio no Brasil vai ser de trigo no centro-sul, nos 3 estados do sul, e de milho safrinha do Paraná para cima. Para esses plantios de trigo e de milho safrinha, o Brasil já comprou os fertilizantes, a preço antigo ainda, preço baixo. E se já não está em casa, está vindo para cá, já saiu dos países, está vindo nos navios, deve chegar aqui. Só que o agricultor que ainda não fechou o negócio, vai ter que pagar mais caro. Nós vamos diversificar a nossa pauta de fornecedores de fertilizantes, mas isso vai custar mais caro. O ano passado era mais ou menos entre 350 e 400 dólares, já está a 600 dólares e hoje já se ventilou a possibilidade de chegar a 1.000 dólares a tonelada de fertilizante. Então, não vai faltar, mas vai custar mais caro. E tudo vai refletir no bolso. A venda do amendoim brasileiro será um dos grandes prejudicados no meio dessa guerra da Rússia. Tudo porque os 2 países conflitantes juntos foram os responsáveis pela compra do ano passado de 40% da produção da leguminosa no Brasil. A guerra preocupa os produtores de amendoim que vendem para o mercado externo. Os conflitos começaram a impactar as exportações do amendoim brasileiro, que seria vendido para a Rússia e para a Ucrânia. Os 2 países do leste europeu são os destinos de quase metade deste produto brasileiro exportado. No ano passado, o negócio gerou às empresas daqui cerca de 344 milhões de dólares. Segundo o Ministério da Agricultura, os russos pagaram por 37,6% desse valor e a Ucrânia por 8,71%. Com os conflitos, os militares da Ucrânia fecharam seus portos logo após a invasão russa. Já as empresas de transporte marítimo estão suspendendo temporariamente o deslocamento de contêineres para a Rússia, após as sanções ocidentais impostas a Moscou. No Brasil, a maior parte do amendoim sai pelo Porto de Santos, no litoral paulista, e uma pequena fatia por Paranaguá, no Paraná. O comércio se concentra no Sudeste, já que o estado de São Paulo produz cerca de 93% das 700 mil toneladas de amendoim colhidas no ano pelo país. A Câmara Setorial Paulista informou que há muitos contêineres com amendoim parados nos portos ou nas empresas brasileiras. O Brasil é o 5º maior exportador de amendoim, atrás da Índia, Estados Unidos, Argentina e China. Um levantamento feito em 2 dos maiores hospitais de referência para tratamento da doença da Covid-19 no Brasil mostrou que, com o avanço da Omicron, a proporção de mortes por Covid-19 entre idosos voltou a crescer, o que indica a necessidade da 4ª dose. Os hospitais Emílio Ribas, em São Paulo, e Ronaldo Gazola, no Rio de Janeiro, que são referência para o tratamento do coronavírus, revelaram que no início de fevereiro, entre 70% e 90% dos mortos pela doença eram pessoas não vacinadas ou com esquema de vacinação incompleto. No fim de fevereiro, esse percentual caiu para aproximadamente 50%, revelando nova mudança no perfil das vítimas. Na outra metade, a maioria são idosos que tomaram a 3ª dose em novembro. Agora, um dos grandes desafios da imunização contra a Covid é a menor eficácia da vacina justamente na parcela mais velha da população. Por causa do fenômeno conhecido como imunossenescência, os maiores de 70 anos são menos protegidos pelos imunizantes do que a população em geral. E essa proteção tende a cair ainda mais depois de 4 a 5 meses da vacinação completa.
A empresa Pfizer comandou mais alguns estudos e revelou a eficácia da vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 a 12 anos. Pesquisadores do Departamento de Saúde de Nova York fizeram um estudo para avaliar os resultados da vacina da Pfizer contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos. Eles descobriram que a vacina teve eficácia reduzida de 68% para apenas 12% no período de 1 mês e meio entre 13 de dezembro a 30 de janeiro. A eficácia foi maior para aqueles de 12 a 17 anos, caindo de 66% para 51% no mesmo período. De acordo com cientistas, as crianças com menos de 12 anos recebem uma dose que é 1/3 do tamanho dado para maiores de 12 anos, o que poderia explicar a queda na eficácia. O estudo observa que o resultado para crianças de 5 a 11 anos foi melhor contra a doença grave. A eficácia da vacina contra a hospitalização em crianças de 5 a 11 anos caiu de 100% para 48%, em comparação com 85% para 73% nas crianças mais velhas. Segundo os pesquisadores, esses resultados destacam a necessidade de estudar a dosagem alternativa de vacinas para as crianças e a importância contínua das proteções em camadas, incluindo o uso de máscaras para prevenir infecções e transmissão. E mesmo tendo eficácia reduzida, a análise recomenda que a vacinação deve continuar em crianças menores de 12 anos. A seguir, a Lesc discute crise hídrica no estado e pede ajuda a produtores do Oeste. E a maior crise do século está sendo assistida diariamente por todos nós, envolvendo a guerra travada por Rússia contra a Ucrânia. Brasileiros, mães e filhos tentam desesperadamente escaparem dos horrores desse conflito. As lágrimas de quem deixou tudo para trás. Essa mulher é um dos muitos ucranianos que tentam fugir da guerra. Ela está na fronteira com a Polônia, principal caminho de saída do país. O movimento é intenso na região. São filas quilométricas de carros e famílias que chegam a pé carregando as bagagens. Movimento intenso também nas estações de trem, a outra porta de saída da Ucrânia. As plataformas ficam pequenas para receber tanta gente. A maioria mulheres e crianças, já que os homens não podem deixar o país. Pelo menos 660 mil pessoas deixaram a Ucrânia nos últimos 6 dias. E 1 milhão se deslocaram dentro do próprio território. De acordo com especialistas, a guerra entre Rússia e Ucrânia deve causar a maior crise humanitária do século na Europa. A primeira dessas consequências a gente já está sofrendo. A insegurança, a incerteza. O que se sabe é que existe um compromisso de momento de tentar dar apoio à população que está na Ucrânia ou que vem a fugir. A gente já sabe que haverá um impacto significativo na inflação e no crescimento econômico. No segundo momento, a gente tem que ficar atento com as contas públicas, o déficit das contas públicas de países que estão assumindo compromisso humanitário agora, mas também estão assumindo compromisso de rearmar e investir nesse tipo de tecnologia. No terceiro momento, então, a gente tem que medir como que ficarão as coisas nesse jogo político como um todo. A Ucrânia tem uma população estimada de 44 milhões de habitantes e a maior parte dos refugiados deve seguir para países da Europa, principalmente os que fazem fronteira com o território ucraniano. E o
Brasil também abriu as portas para os refugiados. Uma portaria elaborada em conjunto pelos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores possibilitará que os ucranianos que cheguem aqui recebam o visto humanitário. Isso, na prática, facilita a entrada deles no país. Essa mesma medida foi adotada em 2021, quando o Talibã tomou o poder no Afeganistão. E os afegãos que chegaram aqui tiveram o mesmo benefício. Queremos melhor, queremos a paz, faremos o possível por ela, e tanto é que, em novidade, primeira mão agora, acabei de conversar com o ministro Carlos França, está aberta via passaporte humanitário a vinda para o Brasil de ucranianos, serão muito bem-vindos. E até familiar, temos na grande parte de familiares ucranianos no Paraná, né? Na ordem de 600 mil, eles têm parente lá, se quiser trazer para cá, o caminho está aberto. A Embaixada do Brasil faz a solicitação do visto humanitário. E esse sentimento de solidariedade tem sido manifestado por brasileiros em várias partes do mundo. Nas redes sociais, várias pessoas têm se oferecido para receber e ajudar os refugiados. Essa advogada, que mora na Austrália, se dispõe a ajudar na retirada dos vistos para os imigrantes. Já esse homem, que vive na Alemanha, abriu as portas da casa dele para os ucranianos. Com informações, com localizações, com horários de trens que estão saindo da Ucrânia em direção à Polônia e fronteiras. A gente consegue falar polonês, inglês, português, conseguimos também se comunicar em o idioma da Ucrânia, falamos alemão. A gente também está disponibilizando aqui em nossa casa algumas vagas, estamos dando preferência para famílias ou mulheres com crianças, idosos. A gente pode hospedar um número de pessoas aqui na nossa casa. Tem um carro grande com 6 vagas, a gente também consegue se deslocar para buscar esse pessoal aí que estiver localizado nas fronteiras, ou quem já conseguiu entrar na Polônia ou em algum país da região. E se a guerra separa as nações, a solidariedade une os povos. Que a paz fique com eles, né? Que dê tudo certo. E através de um novo decreto, o governo do estado aqui de Santa Catarina, suspendeu o uso obrigatório de máscaras em ambientes escolares para crianças de 6 a 12 anos. Mas fica a critério dos pais se eles querem ou não que as crianças continuem usando o objeto. A utilização de máscaras por crianças entre 6 e 12 anos deve ser supervisionada pelos pais ou responsáveis. É o que diz o decreto 1769, publicado na noite desta quarta-feira pelo governador do estado, Carlos Moisés. O documento mantém a recomendação do uso em ambientes públicos e privados. O texto alerta ainda para o artigo 9 do decreto 1371, que dispensa o uso de máscara no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com qualquer outra deficiência que impeçam de fazer o uso adequado da máscara e de proteção facial, conforme a declaração médica. A decisão segue as recomendações dos órgãos mundiais de saúde, a OMS, que pontua alguns cuidados que devem ser tomados na hora da decisão sobre a utilização ou não das máscaras, o momento da alta da transmissibilidade do vírus, o risco daquela localidade e as sequelas que as crianças podem ter se não usarem o equipamento de segurança. As medidas de enfrentamento à Covid-19 vêm passando por adaptações de acordo com a evolução da pandemia. Neste momento, de acordo com a nota do governo do estado, o estado está reforçando a importância da vacinação para o público infantil desde 14 de janeiro, onde as crianças com a idade de 5 a 11 anos já podem ter a possibilidade de ser imunizadas. Neste período, 183.147 crianças foram vacinadas. O estado reforça que as medidas preventivas devem ser mantidas. A flexibilização do uso da máscara para menores de 12 anos não altera as recomendações já existentes, sendo que o utensílio segue sendo indicado em ambientes fechados e também em ambientes abertos onde haja aglomeração. Então, não está tudo liberado, só no ambiente escolar.
A bancada do Oeste se reuniu com o governador do estado para discutir a solução para o problema da estiagem. No encontro realizado na Casa da Agronômica, em Florianópolis, 8 deputados que integram o colegiado falaram sobre a difícil situação enfrentada pelos agricultores com a falta de chuva e apresentaram uma proposta ao Poder Executivo. A bancada do Oeste se reuniu com o governador Carlos Moisés da Silva para discutir soluções para o problema da estiagem. No encontro realizado na Casa da Agronômica, 8 deputados que integram o colegiado falaram sobre a difícil situação enfrentada pelos agricultores e apresentaram propostas ao Poder Executivo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, do MDB, que também integra a bancada do Oeste, sugeriu a criação de um programa com a participação da iniciativa privada e das prefeituras para captar recursos a serem usados no combate à estiagem. Como temos aí o programa da semente de milho, do calcário, de nós envolvermos num programa desse a iniciativa privada, as prefeituras municipais, né, as secretarias municipais de agricultura e o governo do estado. Os mesmos recursos que são usados nesses fundos, como tem aí o programa de semente de milho, calcário e casa, que é uma parceria bem sucedida com as indústrias, com a iniciativa privada, que a gente possa caminhar nesse sentido também, para a gente ter recursos assegurados para fazer um programa de fato se consolidar, para a gente resolver de uma vez por todas o problema da falta de água. Durante a reunião, o secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva, apresentou números do programa SC Mais Solo e Água, que destina recursos para a construção de sistemas de captação, armazenagem e uso de água nas propriedades rurais. Para os anos de 2022 e 2023, estão previstos investimentos de mais de 208 milhões de reais, que devem beneficiar mais de 4.600 projetos. Segundo o governador, o programa é uma medida emergencial, mas o estado também estuda soluções de longo prazo, incluindo o sistema de irrigação e proteção de nascentes. Foi discutido aqui também de nós avançarmos em investimentos de longo prazo para que a gente possa mudar a cultura de produção no campo, de forma que a gente tenha condição de irrigar a nossa produção e fazer com que o nosso produtor não fique à mercê do tempo, ou seja, necessariamente dependendo das condições de chuva para o plantio. Essa é uma ideia que foi plantada aqui agora, obviamente que nós já temos essa sensibilidade há algum tempo, mas irmanados com o parlamento e também para deliberarmos nos próximos 15 dias fontes de financiamento que possam viabilizar essa mudança de cultura, nós temos certeza que vamos chegar a um bom termo para atender o agronegócio de Santa Catarina. O coordenador da bancada do Oeste, deputado Valdir Cobalcini, do MDB, avaliou a reunião como bastante produtiva e falou sobre os encaminhamentos que serão tomados. Nós precisamos avançar e por isso marcamos um novo encontro em 15 dias. Neste período, a Assembleia também vai estudar alternativas legislativas, eventualmente até mesmo em relação ao orçamento, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, e da mesma forma o Poder Executivo nesses 15 dias também estudará alternativas de forma que estruturada, planejada, médio e longo prazo, nós possamos, se não erradicar o problema da estiagem, porque ele sempre vai haver, mas nós temos condições de nos preparar para o enfrentamento. E a seguir, alunos do Balneário Rincão recebem kits de roupas e materiais escolares.
segurança hídrica no setor rural foi o tema da capacitação promovida pelo Comitê da Bacia do Extremo Sul nesta quinta-feira, pela EPAGRE. Os comitês da Bacia do Extremo Sul de Santa Catarina promoveram hoje um dia de campo com o tema Segurança Hídrica no Setor Rural, que será desenvolvido em parceria com a EPAGRE. A atividade foi presencial em uma propriedade da comunidade de Itoupaba, em Araranguá, e é a 4ª capacitação de ciclos de palestras que trata do tema. Conforme a engenheira agrônoma extensionista rural Luciana Ferro Schneider, o encontro tem previsão de cerca de 2 horas de duração e trata das boas práticas para o uso da água e das políticas públicas do estado de Santa Catarina neste sentido, que são desenvolvidas pela EPAGRE. Para que eles vejam que tem opções para guardar água na propriedade. Esse é o maior objetivo, né? Porque hoje a gente fala em grandes barragens e gestão de água, mas a gente está pensando hoje na microgestão da água. O que dentro de uma propriedade rural o agricultor consegue fazer para guardar água, que é pequenos reservatórios, melhoria da questão das taipas, né, do arroz. Para o público que não conhece muito, que está nos escutando, quando passa na 101 e vê as quadras, né, as taipas é o que divide essas quadras. O que a gente busca? Que o agricultor faça que elas fiquem mais altas, mais fortes, que guardem mais água ali dentro, a água da chuva, né, principalmente, e a água que faz a captação no rio. Então, o nosso objetivo hoje é esse, mostrar as políticas públicas do governo do estado que tem recurso para esses investimentos, né, e sensibilizar os agricultores para que usem melhor a água, que usem de forma racional, que respeitem o tempo de carência, né? Que volte a água para o rio, uma água de qualidade, né? A ação desta quinta foi promovida pelo Comitê da Bacia do Rio Uruçanga, Araranguá e afluentes catarinenses do Mampituba, e no dia 16 de março será a vez do setor industrial debater o tema da eficiência do uso dos recursos hídricos em eventos desenvolvidos em parceria com a Fiesc e de webconferência. E os alunos do Balneário Rincão receberam hoje, pelo 4º ano consecutivo, kits com uniforme escolar e material. Em mais um ano, os alunos do município do Balneário Rincão foram contemplados com kits escolares de uniformes para usarem durante o ano. A entrega foi realizada na manhã desta quinta-feira na Escola Arroio Rincão, na área central, em um ato simbólico, onde também os alunos receberam material escolar para os estudos. Essa é a 4ª vez que a administração entrega aos alunos os materiais e uniformes gratuitamente. Com investimento de mais de R$640 mil, no kit, os alunos irão ganhar no uniforme bermudas, camisetas, meias e tênis e todo o material escolar, além da mochila. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você dar uma passadinha nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite de quinta. Até amanhã!